Meu nome é Nelson Akio Nishidate. A partir do ano de 2013, que foi a gente teve a primeira festa da Katsura Matsuri, por conta do reconhecimento como Iguape, né, o bairro do Jipuvura, sendo o berço da colonização japonesa no Brasil. Nossa família trabalhava com lavoura, né, a fabricação de pinga, da cachaça, de cana-de-açúcar, a agricultura, a criação de gado e a pesca. E como aconteceu na época antiga, que o pessoal, os primeiros imigrantes saíram, foi por causa da dificuldade, né, que tinha o bairro, não tinha acesso, era só por via fluvial, não existia estradas, né? Aí foi acabando isso e também a dificuldade. As pessoas que nasceram lá cresceram, precisavam estudar e começou a sair para fora, né? E também houve a decadência, né? E assim como a gente, quando era criança, nós estudamos até a terceira série, né? No bairro, e depois a gente teve que sair de lá. Eu ainda vim para Iguape, né? Mas minhas irmãs foram para Registro, né? E morar em casa de desconhecido, que era a única opção para você poder estudar, você sair da sua casa, largar o sítio, né? Sair do sítio, vir para a cidade e para poder estudar, né? Pelo menos fazer o básico, que seria o ginásio da época. E nessas, assim, minha irmã foi para Registro, ficou morando na casa de desconhecidos praticamente, né? Que minha irmã conta assim que meu pai ia para Registro uma vez no ano, se não uma vez a cada 2 anos, para ir visitar. Houve uma época em que eu morava no sítio e vinha estudar na cidade, né? Uma época, mais ou menos nessa época do 11, 12, em que, pensando bem hoje, né? Não sei como é que assim, minha mãe ou minha família, meus pais, tudo, tinha coragem de atravessar uma criança de 10, 11 anos, sozinho, um rio Ribeira, que seria a mesma largura que tem esse rio aqui, né, em Iguape, existia lá no sítio, entendeu? E às vezes eu voltava de noite, mesmo de noite, era dia de chuva, porque a minha mãe era assim, você podia estar qualquer fosse, dor de barriga, qualquer coisa, você não podia faltar na escola, né? Então a gente era obrigado, lá de vez em quando alguém atravessava, vinha pegar na canoa, como dizia, eu aproveitava a carona, que às vezes tinha empregado que vinha pro outro lado do rio, que a gente praticamente morava isolado em outro lado do rio. Um lado do rio ele era habitado, tinha bastante gente morando, a maioria era empregado do canavial, né? Da nossa família, mas só que eles moravam no outro lado do rio e praticamente do outro lado morava 2 ou 3 famílias, né? De japonês mesmo, nessa época tinha o seu Nakamura, que morava lá no Jipuvura mesmo, lá no fundo mesmo, da colônia onde era o Katsura, né? Bem lá no fundo, que ele saiu, eu não me recordo assim que tempo que ele foi o último a sair. Aí no nosso vizinho tinha o seu Yanagisawa, que fabricava pinga Morron Ribeira, também eu não me recordo de que ano que foi, e o pessoal saiu, a maioria do pessoal que saiu de lá, que abandonou o sítio, foi por causa da grande enchente que teve, eu acho que foi em 81, não me recordo, mas acho que em 81, vendo hoje em dia, as crianças de hoje em dia, eu acho que eu tive uma infância boa, né? Andava no mato, minha mãe não fazia assim, meus pais não faziam restrição, porque de japonês só existia, que tinha criança, era só nossa família e o do seu Nakamura. Só que os filhos do Nakamura a gente só encontrava na escola, né? E a gente convivia com filhos de empregado, né? Eu vivi no meio de criança assim, que comia, né, o que eles comiam, né? Não tinha assim, ninguém me proibia, minha mãe não proibia, não pode comer lá, não pode andar com eles, né? Mas assim, às vezes ia na casa dos empregados, estavam tomando café, era café com farinha, banana verde assada na lenha, entendeu? Então eu tenho não tenho assim, eu convivi, né? Ia para o mato com eles, não tinha problema nenhum, praticamente ficava o dia inteiro andando no mato,
como toda criança, né, caçava passarinho, fazia essas coisas. Minha mãe nunca foi de coisa. Meu pai era um pouquinho mais rígido, né, assim, mas minha mãe, tudo que a gente queria, a gente corria, né, para a mãe. Né? Meu pai, nós somos uma família grande, são 7 irmãos, né, então cada vez que cada um vai crescendo, vai saindo, vai, né, eu acho que a intenção do meu pai, na verdade, era que todo mundo continuasse ali, como de todo imigrante, a família toda trabalhar na agricultura ali, não soltar para o mundo, né, como dizem. Né? Então a gente cresceu ali num ambiente, né, eu cresci no meio da alambique. Eu vou falar um pouco da produção da pinga, do aguardente, que se chamava Bandeirante, que na verdade meu pai, assim, ele já era da família, né? E meu pai morava no sítio, tinha todo o canavial, todo o alambique todo para produção. A gente era como um arrendatário, praticamente da família, que a gente morava nesse sítio. Então a pinga se chamava Bandeirante, foi produzido até pouco tempo atrás. Eu convivia muito com um tio meu que eu gostava muito e assim minha mãe deixava eu ficar junto com ele porque era bom, né? E em casa, dentro de casa a gente só falava língua japonesa, né? Minha avó convivia com minha avó, né? Pelo menos o que minha avó brigava a gente sabia. Minha mãe só falava em japonês. Ela não aprendeu a falar o português, pouca coisa, né? O que me admirava que até pouco tempo atrás ela ainda estudava, né, o japonês. Ela pegava, principalmente a escrita, ela escrevia, né? E assim, pouca coisa de português, por exemplo. Se for para ela falar assim, eu preciso de ajuda para resolver alguma coisa, matemática ela sabia. Entendeu? Quando eu estudava aqui na escola, que eu vinha para a cidade estudar, que voltava tarde, né? Chegava em casa quase 9 horas da noite, ainda tinha que jantar para depois fazer a lição para o dia seguinte, né? Minha mãe ficava acordada esperando com um lampião de querosene, porque não tinha eletricidade também, né? A água a gente tinha que puxava do rio, mas era bomba, né? Então puxava, mas eletricidade a gente não tinha na época. Né? Então era assim, foi dificultoso? Foi, mas assim, a gente aprendeu muita coisa, né? Muita coisa. Então, da época que tinha a cana que fazia a pinga, eu sei, assim, dentro da minha cabeça tem todo como era dentro não é engenho, mas assim, dentro da fábrica da pinga, né? Desde do corte, a moenda, por onde passava, como fermentava, até fermentar, até sair até virar pinga mesmo, né? Uma coisa que minha mãe, até assim, um pouco antes dela ficar doente, que ela acho que teve um tempo de sentar para falar, que ela falava que o processo da fermentação, quem desenvolveu foi ela. E eu lembro que era alguma coisa assim, porque eu via dentro da fábrica umas bacias de alumínio, com uma coisa parecia assim, se for vendo uma comida agora, parecia um curau. Feito o caldo, ele ia para a fermentação, daí da fermentação já saía para o processo do alambique. Eu lembro que eu tinha uns canos passando por dentro do alambique para depois virar a cachaça, que esse meu tio, ele media a temperatura, tinha eu não sei te dizer o nome do coisa, que era num bambu, e ele colocava a pinga dentro e o termômetro, né, ele boiava, né. Agora, um fato de criança, assim, que eu conto agora, era assim, eu ficava lá conversando com ele, eu não lembro se era em época, estava indo na escola ou não ia para a escola ainda. Mas assim, minha mãe fazia milho, cozinhava milho, aí eu sentava lá com ele, comia o milho, e lá de vez em quando eu molhava na pinga e chupava. Aí provavelmente eu acabava dormindo. Quando eu acordava, eu acordava em cima do tambor da pinga, que ele subia para jogar a pinga, então ele deixava eu dormindo lá, provavelmente, sei lá eu, né, na cabeça dele, minha mãe aparecia, tá lá com ele, tá tudo bem, né? Se fosse hoje em dia, eu não sei, né, mas nessa época, assim, são coisas que
eu lembro assim, né? Eu conversando com minha irmã esses dias atrás, ela pegou e falou assim: fosse hoje em dia dava processo, né? Mas, pela pesquisa eu sei que tinha hotel, tinha correio, tinha comércio, acho que tinha engenho, né? 3 engenhos, né? E assim, existia fábrica de conserva de abacaxi. Né? Essa fábrica de conserva de abacaxi eu sei porque depois que abandonaram o sítio, eu vi assim, plantações de abacaxi em alguns lugares no sítio, para lá e para cá, em algum lugar, então tinha algum, né? A gente via que tinha muitas, a gente fala tapera, um lugar que alguém habitou, né? Que foi habitado e foi largado lá, que acho que na época, acho que os colonos, como não estavam, já não estava bom, eles foram abandonando e acho que os empregados foram tomando conta, né? Existia casas, né? Eu estudei, a escola que eu estudei era uma casa de um antigo morador feito em estilo japonês, né? Em taipa, mas era madeiramento, as madeiras todas visíveis, né? E eu lembro que tinha o engenho de arroz, só não me recordo assim do funcionamento dela, mas eu lembro que tinha a parte do calçamento onde secava o arroz. A pouca produção que eles tinham na época, que ficava praticamente no pátio da escola que eu estudava. Tem o paredão ainda, só o paredão já venderam, né, para outra pessoa. Nós fomos, acho que fomos um dos últimos, né, minha família, né, foram um dos últimos a deixar o local, né, porque assim, o motivo de deixar o local também foi porque meu pai trabalhava com a manjuba, com a pesca da manjuba, com a salga, e eu encaixotava e mandava para São Paulo. Só que com com o problema da vigilância, né, creio eu, da época, foi proibido, aí ele teve que vir trabalhar, arrumar um outro espaço na cidade. Então praticamente não tinha mais o que. Foi aí que resolveu que ele vivia mais na cidade, então eu já vivia na cidade, mas ele ia e voltava todo dia. E dentre essas recordações, né, o que eu descobri também, que eu tenho uma amostra assim, que existia um fabricante de telha feito nas coxas, japonês, fabricante de telha, que é da família Takahira, se eu não me engano é da família Takahira, e que eles faziam as telhas, como diz, a gente conhece telha de coxa lá para o nordeste do Brasil, né? Mas assim, por aqui, nessa época de 1900 e alguma coisa, né? Alguém, né? Fazer essas coisas assim né? E também, assim, o que eu lembro também é que eu tive lendo os artigos, que durante uma pesquisa foi descoberto que existia sambaqui, né? Muitos restos de indígenas. Eu lembro que no quintal de uma casa de uma família, eles acharam, isso eu cheguei a ver, eles acharam uma urna de indígena inteira ainda. Inteira, mas assim, como não tinha, na época, né, não tinha valor. Se for hoje em dia, provavelmente, se for fazer uma escavação no mesmo lugar, provavelmente ache, mas na época, né, a gente achava restos de indígenas, né, machadinho, essas coisas. Tanto é que lá perto, onde a gente morava no sítio, tem sambaquis. Pena que eu descobri agora o valor, né, nunca é tarde, mas assim, o valor do que foi o bairro, né? Ainda deu tempo de recuperar um pouco da minha memória para poder contar o valor que foi o bairro do Jipuvura, que eu conheci, ou Katsura, né? Na colônia Katsura, que foi na época que foi o auge, né? Que seria a colônia Katsura. Provavelmente que se não fosse por causa do centenário da imigração e que em 2008 Iguape foi considerado, né, o berço da colonização, o Jipuvura, o Katsura, né, era o berço da colonização japonesa, né, acho que eu não saberia de toda essa história.